terceiro episódio do Cetiva em Redes. Eu sou Emily Jamile, do primeiro C. Estou aqui com a minha mãe Glecione. Eu sou Brenda, do terceiro ano A, estou aqui com minha mãe Luzivane. Agora, nossas convidadas irão fazer uma breve apresentação para a gente começar a nossa entrevista. Olá, eu sou Glecione e sou mãe de Emily Jamile, do primeiro ano C. Olá, bom dia. Eu sou Luzivânia, sou mãe de Brenda, do terceiro ano A. Esse episódio é especialmente ao Dia das Mães. Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram quando descobriram a gravidez? Bom, o meu maior desafio foi lidar com o desconhecimento, né? A transformação de me tornar uma mulher independente na adolescência e para que eu pudesse cumprir com a minha responsabilidade como mãe, né? O qual gerou uma série de emoções e desafios. O maior desafio? Já esqueci a pergunta. O maior desafio eu senti assim da responsabilidade de tomar conta de outra vida. É porque não é só mais você, agora é você e mais alguém. E esse alguém depende totalmente de você. Eu acredito que o maior desafio é esse, é você ter que tomar conta de uma outra vida, além da sua. Se vocês pudessem descrever a maternidade em uma única palavra, qual seria essa palavra e o que isso diz sobre sua experiência pessoal? Uma palavra, a gente poderia colocar várias palavras aí, né? Mas uma palavra, acho que define é a palavra amor mesmo, porque é uma entrega total. Que você decide, quem decide ser mãe é para a vida toda. Então, eu acredito que seria amor e entrega. Qual foi o momento em que vocês sentiram pela primeira vez que realmente seria mãe? Foi quando a minha filha nasceu e ali realmente foi onde eu percebi. Essa é a minha responsabilidade. Naquele momento, no seu nascimento, e até então, durante a gestação, a gente imagina tanta coisa, mas só realmente no nascimento é que a gente percebe mesmo que a vida real realmente ia começar a partir dali. Me desculpe a pergunta, mas você tinha quantos anos? E em qual período da escola isso aconteceu? Eu tinha 16 anos, estava no segundo ano do ensino médio, né? Isso também foi uma fase complicada, porque como eu morava na zona rural, e aí era, sabe, esse trajeto, ainda mais em gestante, esse trajeto não era fácil, porque estava todo dia, a gente acordava cedo, às vezes carro quebrado, a gente tinha que retornar a pé, se a gente encontrasse carona. Então foi um período bem difícil mesmo. E principalmente depois que ela nasceu, porque eu tinha que estar vindo para a escola e deixava ela com a minha mãe. Então sempre eu buscava alguma alternativa, entendeu? Para não deixar passar os momentos, os poucos momentos que a gente tinha juntas, entendeu? Mas sei que não é fácil. Então, eu queria aconselhar as jovens a evitar se prevenir, porque não é fácil essa fase, entendeu? Porque você tem que conciliar estudo e maternidade, isso não é fácil, principalmente para aquelas pessoas que não têm um apoio familiar. Porque para mim eu tive apoio, mas mesmo assim não foi assim, mil maravilhas. Sempre está faltando algo, sempre a gente cobra por algo, entendeu? Então, quanto vocês puderem se prevenir. Bom, agora a gente vai continuar assim, na entrevista, certo? E a próxima pergunta é, teve alguma coisa que vocês achavam que vocês sabiam sobre ser mãe e que a realidade ela desconstruiu completamente? Na época que eu tive minha primeira filha, que é você, tinha um livro que uma amiga minha me emprestou. Né? Nesse livro tinha tudo, tudo mesmo. Até coisas assim que a nossa avó usava e que não era mais usado. Mas eu queria seguir o livro, tudo era nesse livro. Mas na verdade a gente vai aprendendo na prática. Na prática, como cuidar do bebê, você pode assistir vídeos, ler, o quanto que for, mas a gente vai vendo ali na prática, vendo qual é a necessidade, vendo como é que você lida com a criança, com o bebê. É uma aprendizagem, tudo é uma aprendizagem. Cada dia é uma aprendizagem, cada dia. E cada filho também é uma aprendizagem diferente, porque o modo que um dorme não é igual que o outro dorme. Né? Então, a alimentação, o jeito de brincar, é tudo diferente. Ser mãe é você aprender todo dia.
É igual ser professor. Bom, como a maternidade mudou a forma como vocês enxergam o mundo e as mesmas? Com a maternidade, a mulher, ela se torna mais mulher. Ela passa ali por um período de mãe mesmo, que a gente só quer ser mãe. Nos primeiros meses, a gente é só mãe, né? Não é mais esposa, não é mais nada. Parece que muda alguma coisa na mente da gente, que acredito que seja a preocupação excessiva com a criança, que você não consegue mais visualizar outra coisa. Depois de alguns meses é que você começa a perceber que você também é mulher e que sua filha vai passar por isso, né? E a gente só entende o que é ser mãe quando a gente realmente é mãe. Quando tem a mãe da gente fala, a gente não acredita, né? A gente, tudo bem, vai. Mas quando a gente se torna mãe, é que muda. Você cai a ficha, vamos dizer assim, né? Que você é uma mulher que deu à luz a outra mulher e por aí vai. Você não tem mais nada a acrescentar? Pode continuar? Pode. Certo. Vocês já se sentiram julgada como mãe? E se sim, como vocês se lidaram com isso? Sim, eu me senti muito julgada, até porque eu estava com apenas 16 anos, né? Adolescente, gestante, cursando o meu ensino médio, o qual não só o pessoal de onde eu morava, como o pessoal aqui da cidade, onde eu vinha cursar o ensino médio, né? O pessoal me olhava com olhares, assim, de julgamentos, e ali, muitas vezes, eu ficava com aquilo guardado em mim. E é algo assim, que eu sei que eu não estava certa, né? Eu tinha apenas 16 anos, mas além de ser uma fase que a gente está assim, frágil, aí aquilo acabava me machucando um pouquinho, sabe? Aí depois que eu vinha pensar, eu poderia ter evitado, entendeu? Porque tem vários métodos que a gente pode utilizar para evitar a gravidez na adolescência, e eu só vim perceber isso depois dos olhares dos julgamentos. Essa questão, falando um pouco sobre a questão psicológica, porque a gente percebe que as meninas que engravidam na adolescência, elas não querem demonstrar para a sociedade que elas estão fracas. Não, eu digo assim, porque algumas pessoas que eu conheço, elas querem colocar, vamos dizer, uma casca grossa por fora, e dizem que estão bem, que não precisam de ajuda de ninguém, que elas conseguem, elas estão firmes, mas às vezes a gente percebe que elas precisam daquele apoio, só que elas não deixam de ser transparentes. Então, você também passou por isso, né? Você queria demonstrar para o pessoal que você estava bem, que você não ligava para os olhares do julgamento, que você não estava, mas a gente sabe que lá no fundo, você sofreu, vamos dizer, sofreu. Assim. E depois, para resolver esses problemas, você procurou um psicólogo ou você foi conseguindo resolver o decorrer? Que a vida foi passando. Então, nessa questão realmente, a gente tenta não demonstrar, né, os nossos sentimentos, para que as pessoas não vejam a gente como uma pessoa frágil. Então, a maioria das vezes, chegava em casa sozinha, chorava, mas não demonstrava para ninguém que eu estava passando por isso. Às vezes, com as minhas amigas, que eu conseguia conversar um pouco sobre esses assuntos, entendeu? Mas, em momento nenhum, eu procurei ajuda profissional, né? Aí eu fui só apegando com Deus mesmo, conversar com Deus todos os dias, pedir a força para que eu pudesse ter uma boa maternidade com a minha filha, que eu pudesse ser uma boa mãe, para que eu pudesse não deixar que faltasse nada para ela, que até porque na adolescência não é fácil. Aí eu estava com a responsabilidade de maternidade, estudo, e ainda tinha a responsabilidade de me transformar numa mulher independente, porque eu tinha uma vida para cuidar, entendeu? Então isso não é fácil. Foi como minha mãe mesmo falou, né, que agora você não cuidaria apenas da sua vida, você teria outra vida que depende 100% de você. E falando em relação aos cuidados profissionais, você acha que as mães da adolescência de hoje em dia deveriam procurar ajuda profissional para, vamos dizer assim, para se curarem melhor, para verem isso de outra forma? Ou vocês acham que elas deveriam ir aprendendo ao decorrer que a vida ia passando? Então, eu acredito que deveriam sim procurar a ajuda de um profissional,
Que até porque hoje é assim, tudo Muito rápido. é muito rápido, entendeu? Aí as pessoas, há muitos julgamentos, entendeu? E hoje tudo é questão de querer maltratar o outro, de querer julgar o outro. Porque antigamente a gente ouvia mais o quê? Olhares. Hoje não, às vezes a pessoa já fala diretamente, entendeu? E isso não é fácil. Nas Então, redes sociais. então isso, hoje é mais fácil a pessoa vir com uma gestação depressiva, né? Por conta disso. Mas porque na minha época, graças a Deus, eu não cheguei a sofrer tanto, porque sempre eu me apegava com Deus, não cheguei a procurar profissional, mas seria o certo a fazer, entendeu? Porque até porque depois você tinha uma vida para cuidar. E como você vai cuidar de uma vida se você não está bem pessoalmente, entendeu? Então, é muito importante procurarmos um profissional. O que vocês gostariam que seus filhos soubessem sobre você como mulher, além de mãe? Mulher, além de mãe, sendo mãe de filha, né, de menino, é uma responsabilidade grande, assim, né? Porque a filha, ela se vê muito na mãe também, né? Ela se mira muito na mãe. Então, quando não há uma competição entre mãe e filha, né? Em muitas famílias é uma competição que eu falo saudável, né? Mas a filha se inspira muito na mãe. Então, eu espero ser essa mulher que inspire minhas filhas, como mãe, como profissional, como esposa, e como filha também, como tia. Mas também não quero que elas, né, Brenda, que elas fiquem achando que tem que ser igual a mim. Cada um tem sua maneira de ver a vida, né? O olhar que minha mãe tinha da vida era o dela, eu tenho o meu, né? Tem coisas que eu não concordo com o que minha mãe pensa, porque ela veio de uma geração de outra, assim como vai ser com minhas filhas. Tem coisas que Brenda vê hoje que ela concorda, que eu não concordo, mas a gente vai respeitar, né? Mas dentro do que é o princípio dos valores que a gente falou aqui anteriormente, eu quero que ela me veja como uma mulher não salvadora do mundo da pátria, não como uma mulher maravilha, como coloco, né? Mas como uma mulher que também tem falhas, uma mulher que erra, que deseja fazer o certo, que é exemplo de muita coisa, mas também que pode errar, pode decepcionar em algum momento da vida, que não vai ser perfeita, nenhuma mãe vai ser perfeita, mesmo que a gente queira, só perfeito só Deus também, né? Então é isso. E antes de ser mãe, de ser profissional, de ser qualquer coisa, eu sou um ser humano. Um ser humano que está aqui para viver. Né? Qual foi o momento mais difícil da sua jornada como mãe? E como ele te ensinou? O momento foi esse que eu falei no início, né? Que era conciliar o estudo com a maternidade. Aí foi um momento bastante difícil, mas eu espero que outras jovens que passam por essa mesma situação da gravidez na adolescência, que não desista dos estudos. É um sacrifício que a gente faz, ficar um pouco distante dos filhos, mas é algo que vai valer a pena. É algo que a gente está em busca do melhor para os nossos filhos. E o mais importante é pensar nas consequências que vem, né? Eu fico ouvindo aqui a Gleice, vamos dizer assim, que eu fiz tudo no tempo previsto, né? Eu estudei, eu me formei, eu fiz a faculdade. Aí depois que eu já estava trabalhando, tal, eu pensei, planejei essa moça bonita ali para poder tê-la com segurança e com os recursos que a criança vai precisar, né? Nunca me imaginei grávida numa adolescência. Até porque minha mãe e meu pai sempre foram muito seguros. Hoje eu agradeço até por isso, né? Porque na época a gente não entende, viu? Vocês não entendem quando é adolescente. Ah, mas por quê? Por quê e tal? Mas depois a gente agradece porque quanto mais você quer viver uma vida de adulto na adolescência, mais as consequências vêm mais cedo. Eu falo com meus alunos direto, né, Carlos? Falava isso direto. Converso muito com eles, eu trabalho com alunos de 14, 15, 16 anos, a faixa etária, então a gente conversa de tudo.
E realmente é uma mudança na vida do adolescente. Tanto para a menina quanto para o menino. O menino mesmo não assumindo, mesmo não estando perto, não morando junto, ele vai ter um filho pro resto da vida. Uma hora ou outra, esse filho vai precisar dele, ou da família dele. Então, quando a gente faz as coisas sem pensar, agindo só pelas emoções, pelo calor do momento, pelos hormônios, a gente acaba errando. Então, existe um namoro saudável, eu falo para os adolescentes, converso muito com Brenda em relação a isso. Não precisa apressar as coisas. Tem meninas de 12, 13 anos que já têm uma vida de adulto, já tem preocupação com relacionamento, já tem preocupação com não engravidar. Imagina, 12 anos, com 12 anos, 13, eu estava correndo na rua com os meninos brincando de salve latinha, gente. Estava lá sem brincadeira nenhuma. Existia aquelas coisas, aquele contato de namoro e tal, mas nada nesse namoro como é hoje. Hoje não existe mais o namoro, já é praticamente casado. 13, 14 anos, imagina se tem cabeça, um adolescente com 13 anos, para ter um relacionamento sério e até engravidar e se preocupar com isso, se preocupar com aquilo. Depois vem o bebê, quem passou pela experiência, ela até sabe que bem como foi a luta, né? E aí você tem duas escolhas, ou você vai estudar, ou você vai cuidar do seu filho. Se você sua mãe tiver como te ajudar, eu falo para a Bruna que eu não tenho como, que eu vou trabalhar, vou continuar trabalhando, ela vai cuidar do filho dela, se acontecer isso. Não muda só a sua vida, você vai mudar a família toda. Você muda uma rotina da família toda. Que não tem essa necessidade, se você seguir os ensinamentos, sabe, mãe? Reprimir algumas coisas que a gente é humano, as vontades existem, mas a gente tem que aprender a controlar nosso corpo. Quem comanda o corpo é a mente, não é outras partes, né? Então, depois que a criança nasce e tal, claro que a família nunca vai abandonar. Existem uns que abandonam, mas a mãe, o pai vai dar um suporte. Mas ali já aconteceu. O futuro ali já ficou comprometido de alguma forma. E quando a mãe, já falando como professora, né, como psicopedagoga também, quando a criança não é criada, não sei, com a mãe ou pai junto, perto, é criada com os avós, não é a mãe, ela bem falou aqui, mãe é mãe, está ali perto para todas as horas. Quando eu não sou criada com a mãe, mesmo sendo bem criada, mas inconscientemente, se a gente vai guardar uma memória de que eu não tive minha mãe ali perto. Faltou alguma coisa, vai ter essa falta. Isso o psicólogo pode falar melhor do que eu. Eu estou falando das crianças que eu recebo, como a gente recebe. Então, o que a gente pede é que assim, as mães também conversem com os filhos. Eu pergunto para minhas alunas, muitas, né, que eu falo assim, conversa tudo com minha filha. Aí elas duvidam, né, eu estou falando, ela conta, professora, para a senhora que já namorou. Eu falei, conta, mentira, conta. Se ela já está gostando de um menino, se não está gostando, então... e aí eu perguntei de uma turma de 30 alunos, geralmente 5, 4 meninas aqui conversam com a mãe, todo, e meninos também. Então isso é negativo, isso é muito negativo. Porque como é que eu tenho uma filha e eu não converso nada com ela? Não explico, eu não conheço minha filha. Claro que a gente não conhece 100%, elas sempre nos surpreendem, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas assuntos do dia a dia, assuntos como esse, assunto da gravidez na adolescência, lá o diálogo é aberto e escrachado. Brenda sabe, né? Tanto eu quanto o pai dela. A gente conversa tudo, elas sabem de tudo. Se errar, não foi por falta de orientação. Né? Então, só que muitos pais não têm isso. Muitos pais não têm essa abertura, não conversam com as filhas, nem conhecem as filhas, não sabem nem quem é professor dessa filha, não sabem quem são as amigas da filha, né, dos filhos. Muitos não sabem, porque na fase da adolescência, o adolescente quer o quê? Se afastar mesmo dos pais. É os pais que têm lá querer se aproximar. E se eu mantenho essa distância como mãe, aí pior fica, porque ela vai crescendo, quando ela virar adulta, que você aí já perdeu essa fase da adolescência. A gente tem que estar junto mesmo, tem que vigiar. Mesmo eles não querendo que a gente esteja junto, a gente tem que estar. Bom, então, o que é ser mãe para vocês? Ser mãe é amor incondicional, é sacrifício, é apoio, é parceria e vários desafios. E agora, para a gente finalizar o nosso questionário,
Se vocês pudessem deixar uma carta para os seus filhos lerem no futuro, que conselhos ou sentimentos você colocariam nela? Essa é muito profunda. Eu deixaria logo no jornal, era tanto conselho. Mas eu acredito que assim, para manter e valorizar a família, os amigos, respeitando os nossos antepassados, os nossos avós, porque a gente carrega uma cultura, toda a nossa história dos nossos avós, bisavós e por aí vai. Né? Então, respeitar essa questão, mas acredito que essa questão do respeito ao outro, da valorização da família e de se cuidar, de amar primeiro a si. Amar primeiro a si, cuidar de si para poder estar bem para cuidar dos outros. Como o Gleice falou no início também, se a gente não está bem, a gente não tem o que oferecer bem. A gente só vai oferecer o que a gente tem. Se eu estou bem, eu vou oferecer coisas boas. Se eu não estou bem, eu não tenho muito a oferecer para o outro. Esse autocuidado é muito importante, principalmente as mulheres, as meninas e as mulheres. Bom, todo episódio nós temos um quadro. Vocês trouxeram algum objeto com valor sentimental para vocês? Eu queria que vocês explicassem um pouco sobre a importância desse objeto. Eu trouxe aqui, né, que é a foto das minhas filhas, Emily e Catarina, que são a minha vida, são meus amores. Elas são sinônimo de fortaleza. Bem, eu trouxe uma foto aqui, eu tenho 2 filhas, mas nesse momento eu quis mostrar essa foto porque Brenda já vai fazer 18 anos, ano que vem, fez 17, então já está encerrando o ensino médio. E aí, às vezes, eu pego as fotos dela pequenininha e fico olhando assim, como o tempo passa rápido, como a gente vive tanta coisa, parece que você não viveu nada, parece que foi tão rapidinho. E daqui uns dias ela já entra num outro nível de vida, né? Eu já não vou tê-la todas as horas ali comigo, eu não vou ter como brigar com ela toda hora. Então, essa transição para a gente está sendo um pouco difícil já desde esse ano, antes de chegar ao final do ano, aliás, desde o ano passado, que a gente já vem sofrendo. Então, eu gosto muito de ficar olhando as fotos delas pequenas, assim, que dão uma segurança. Aqui eu sei que estava comigo. Quando sai, na verdade, 2 rompimentos que eu senti assim, muito, quando sai da barriga, você não tem mais controle sobre ela, né? Ela já está ali uma vida. E quando larga o peito, parece assim, não depende mais de mim agora, meu Deus. E agora, quando completa 18 anos, que já vai ser adulta, já vai ter uma vida, uma rotina diferente. Então, são 3 rompimentos assim, muito difíceis. Mas é isso, esse rompimento, essa diferença de fases da vida das filhas é uma coisa que mexe muito com a gente, que a mãe sente de qualquer maneira, né? de qualquer jeito que a gente vai sentir. Então, essa fotinha que a gente estava no Rio, e ela bebezinha, era muito séria, né? Ela sempre nunca foi muito bem, porque a sorrindo puxou a mãe, né? Agora que ela está assim mais alegre. Então parece que foi ontem, mas né? Hoje a gente já vê assim, a mulher já formada. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Algum pedido para as filhas ou para os alunos? Alguma dica, alguma coisa assim? Algum conselho? Eu queria, assim, agradecer muito a vocês, as meninas. Queria dizer para vocês e para todos os alunos do CETIL, dos adolescentes, meus ex-alunos, que vocês valorizem a mãe de vocês, a avó de vocês, todas as mulheres da vida de vocês, porque são pessoas mais que especiais. A mulher, gente, ser mulher é uma coisa assim grandiosa, não é para todo mundo, não. A gente tem uma responsabilidade muito grande, mas também a gente carrega uma dádiva muito grande, né? Que é de amar, de fazer o bem, de acolher. E queria dizer para vocês que já são mulheres praticamente, né? As meninas que são mulheres, que não percam esse vínculo com a mãe, né? Mesmo sendo chata. Graças a Deus você tiver uma mãe chata, porque
essa que vai te ensinar mais coisas. Essa daí que você lá no futuro vai lembrar bem que minha mãe falava. Uma professora chata também, eu falo, vocês vão lembrar de mim. Na hora certa a gente tem que ser chata, a gente tem que ser amiguinha, né? Tem que ser chata, tem que ser exigente. E pedir que vocês lutem pelo que vocês querem. Lutar, estudar, focar, né? Primeiro em vocês, como mulher, como filha. Depois vocês como esposa, como mães também futuramente, como profissionais, não? Que vocês sejam mulheres abençoadas por Deus, que já são, né? Abençoadas, mas que façam valer essa bênção, essa dádiva que Deus deu a vocês de ter uma família, de ter, nem todo mundo tem, né? Nem todo mundo tem esse apoio. Então, sejam mulheres verdadeiras, não as salvadoras da pátria, mas mulheres que se amam, mulheres que sabem amar também, que sabem cuidar, que sejam exemplos para suas famílias, para seus irmãos, para seus amigos, e que façam certo. Quando a gente faz o que é certo, tá tudo certo. A gente pensando em fazer o que é certo, dá certo. Independente daquelas que não gostam, daquelas que a gente sabe que tem os mimimi, as mimizentas, né? Que só por você sorrir, a pessoa já não gosta de você. A gente passa muito por isso, né? As mulheres principalmente, né? Então não liga para isso não, vocês vão focar no que vocês querem lá na frente e esse povo aí você vai desviando. A gente não pode tirar do caminho, mas vai desviando, né? E bola para frente. Que Deus abençoe vocês. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco, né, do meu trajeto, estudo, maternidade e agora sou uma professora, né? Então, muito obrigada por me convidar para participar. E eu quero deixar um recadinho para vocês, né? Para que vocês que foram mães na adolescência, que não desistam dos estudos, continuem focada nos seus objetivos, pense no futuro dos seus filhos, né? Então é isso, eu quero só desejar que as meninas sejam as mulheres abençoadas, né? Que consigam levar todos os valores que suas mães passam. E é isso. Tá, e agora para finalizar, eu gostaria de agradecer tanto pelo convite, por a gente estar aqui entrevistando as nossas mães, compartilhar a história de vocês com a gente, nós como filhas, mulheres, para a gente ter esse exemplo, né? Que foi como minha mãe falou, que nós vemos vocês, mesmo com os defeitos, mesmo com os erros, com as brigas, a gente vê vocês como a nossa Mulher Maravilha. É a nossa mãe, gente. Quando você fala assim, a palavra mãe, eu já lembro de Luzivânia lá, me acolhendo em todos os momentos. Eu lembro da minha mãe cuidando da minha irmã. Gente, mãe é mãe. Eu quero agradecer muito a vocês e a todas as mães que estão aí cuidando dos seus filhos. Agradecer também por vocês conseguirem tirar um tempo da agenda corrida, né? Professora e mãe, a gente sabe como é que é. Agradecer por vocês estarem aqui e também quero agradecer por eu estar participando desse momento. Obrigada. Bom, e para finalizarmos desse momento, eu quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, para minha professora e para todas as mães que estão assistindo nosso podcast. Eu também quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe, para a tia que está no nosso podcast, né? E um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo. Também gostaria aqui de desejar um feliz Dia das Mães para minha colega aqui de profissão, né? A professora Luzivânia, e para todas as mães que nos acompanham. Então, eu desejo tudo de bom, de maravilhoso para as mães, todas as mães, principalmente para as mães professoras, né? Que Deus dê muita paciência, muita fé, muita coragem, muita luz e que sejamos exemplos de não só de mães, mas de profissionais também. Que um feliz Dia das Mães a todo mundo. Bem-vindos ao episódio. Vocês são os dois do primeiro ano? Uhum. Você tem quantos anos? 15. É
Menina não tem cara não. Eu achei que você era mais velha. Bom dia. Vocês conseguiram manter o segredo em casa? Com certeza. Eu conversando com o Brenda e falei, Brenda, não comenta nada. Só que aí eu precisava falar por conta da tua filha, né? Da pequena. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Giovana ficou alto falando na casa da avó. E aí, com o Grace foi mais tranquilo, né? Porque a gente já tava aqui o dia todo. Você suspeitou, Emily? Eu sim, porque se a pessoa disse pra mim, não conta pra sua mãe, é porque tem alguma coisa. E aí já era. Meninos, pode parar, viu? Pessoal, a gente só fez a entrada